Chegou na Netflix essa semana um filme chamado Árvore da Paz. Antes de assistir esse filme, eu recomendo que você assista esse vídeo porque eu preciso te contar uma história. Agora, se você já assistiu, não tem problema. Estamos na minha casa, embaixo do chão da minha cozinha. O que vai acontecer é que você vai entender melhor o que acontece naquele filme, exatamente aquela história entre os Hutus e os Tutsis. Eu te garanto que você não vai se arrepender, tá bom? Antes de mais nada, se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa o seu like e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que chega por aqui. Eu sou a Sueli Santana e você está no canal Cafeína. Pode ser que você já conheça essa história, mas se você não conhece, eu recomendo que você fique por aqui, porque vai ajudar bem a entender melhor o que aconteceu de fato com aquelas moças que ficaram trancadas dentro daquele porão durante tantos dias e o que estava acontecendo nas ruas. Não é hora de brincadeira. Essa é a hora da limpeza. Faz o seu papel, irmão. Então eu vou te contar exatamente o que aconteceu com uma história, com um fato, que ficou conhecido como genocídio de Tutsi, ou genocídio de Ruanda. Você e seu marido são traidores do seu povo. Eu acho que eu ouvi alguém. Ruanda é um país pequeno que fica no continente africano. E ele era controlado inicialmente pela Alemanha, mas logo depois da Segunda Guerra Mundial, ele passou a ser controlado pelos belgas. Quando eu disse para vocês, é controlado mesmo, não que as pessoas que moravam lá eram eles. Então, nessa época, haviam 3 tribos, 3 grupos grandes que moravam, já habitavam a Ruanda, que eram eles: Tuás, Hutus e Tutsi. Porém, os Hutus eram maioria na população, era muito grande o grupo deles, eram praticamente toda a Ruanda, eram eles. Mas os Tutsis, apesar de ser minoria em quantidade de pessoas, eram que tinham mais dinheiro. Por quê? Porque os belgas, eles se identificavam com os Tutsis, então eles davam vários privilégios, como, por exemplo, educação, sabe? Poder ir para a escola, uma série de coisas. Só que eles se identificavam com eles por quê? Porque fisicamente, eles eram separados pelo rosto, o formato do rosto. Então, os Hutus, eles tinham os narizes alargados e os rostos maiores. E os Tutsis, eles tinham rostos mais finos e os narizes mais finos. E os belgas, então, se sentiam um pouco mais, assim, se identificavam mais com eles, então davam esses privilégios maiores. Nessa época, os Hutus foram até mesmo escravizados. Durante muito tempo, as pessoas começaram a meio que misturar e não era mais possível saber quem que era Hutus e quem era Tutsi. Apenas um dia uma pessoa era um grupo, outro dia ela era de outro, de manhã ela era de um, à tarde ela era de outro, era a maior bagunça. Então foi obrigatório usar na identidade um carimbo onde falava exatamente se você era um Hutus ou se você era Tutsi, então não podia mais trocar. Ou você era de um grupo ou você era de outro e pronto. Em 1962, Ruanda conseguiu a sua independência através das ajudas dos Hutus, que eles eram a maioria na época, e eles conseguiram então a independência do país, não eram mais controlados pelos belgas. É aí então que começaram os pequenos massacres e os Tutsis começaram a ser desprezados e sofrer muitos ataques. Surgiu então um movimento chamado Frente Patriótica Ruandesa, isso em Uganda. E muitos Tutsis faziam parte desse movimento, então eles atacavam sempre Ruanda, tentando ali o controle do país. Aí então eles viveram em guerra durante muito tempo. Em 1993 havia um presidente chamado Juvenal e ele era um Hutus, presidente da Ruanda, certo? E surgiu também um grupo, que seria uma milícia, um pessoal também dos Hutus que decidiram simplesmente que todos os Tutsis deveriam morrer. Todos os Tutsis que moravam em Ruanda, não era para viver mais nenhum Tutsi em Ruanda, todos deveriam ser mortos. Acontece que quando surgiu esse movimento e esses grupos revolucionários, como se fosse uma espécie de milícia, o governo simplesmente concordava com eles. Então os Tutsis que estavam no país não tinham para onde correr. Os Tutsis foram então apelidados com o nome de Barata. Em 1994, o avião desse presidente simplesmente caiu, ele foi abatido, todo mundo que estava no avião morreu, inclusive o próprio presidente. Então os Hutus entenderam que foi um ataque dos Tutsis e decidiram então criar esse grande massacre. Acontece que os Tutsis diziam que não eram ele. Porém, o ataque foi tão assim logo em seguida da morte do presidente que não tinham como dizer que já não estava programado há tanto tempo.
E aí que começou realmente toda a matança. Aí, ô, tá fazendo Começaram o quê aí? vizinhos matando Não é hora de vizinhos, brincadeira. era morto com Essa bala, é com a tudo que hora da fosse limpeza. possível, a Faz o seu forma papel, de irmão. matar um ser humano, eles estavam matando. E empilhavam os corpos dessas pessoas na avenida, na rua, em todos os lugares, eles não respeitavam nada. Mulheres eram estupradas, homens eram esquartejados e crianças eram mortas sem menor pudor. A ONU até que interviu, mas aí ela disse apenas que iria retirar somente os estrangeiros do país, e não ia fazer mais nada. E Ruanda ficou ali, jogada à sua própria sorte. Eles nunca matariam uma americana e agora é o nosso fardo. Esse filme, Árvore da Paz, ele relata exatamente como que as mulheres que conseguiram sobreviver se sentiram durante todos esses dias ali, durante esses ataques, que foi simplesmente, realmente um grande massacre, um genocídio. Mas aprendi coisas que eu nem imaginava. A árvore da paz. As sementes do amor são plantadas todos os dias. Tem um outro filme também que relata bem esse episódio, que é o filme chamado O Hotel Ruanda, que conta com maiores detalhes tudo o que aconteceu. Bom, agora que você já sabe toda essa história, o que aconteceu, fica bem mais fácil para você entender tudo o que acontece naquele filme Árvore da Paz. Se você já assistiu o filme, agora também fica mais fácil para o seu entendimento e saber o que aconteceu com aquelas mulheres que estavam ali embaixo e todo o desespero de cada uma delas. Realmente foi muito triste tudo o que aconteceu e a gente saber que realmente aconteceu de verdade. Se você já assistiu o filme, então deixa nos comentários aqui o que você achou do filme, agora que você já sabe dos maiores detalhes do que realmente aconteceu aí em Ruanda. O que você acha de tudo isso? Coloca nos comentários para mim que eu gostaria muito de saber a sua opinião. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Um beijo para vocês e até o próximo.